O óbvio precisa ser dito. E quando eu resolvi gravar esse tema, talvez essa aula seja uma das aulas mais curtas do nosso curso, mas é importante salientar aqui que esse ponto é um ponto onde acontecem muitos erros no processo de venda, e eu precisava te falar isso. Olha só, você é um excelente vendedor. Eu tenho certeza que você que está do outro lado é uma pessoa dedicada, focada, comprometida. Você é uma pessoa que realmente está buscando grandes resultados. E se isso é verdade, se isso é verdadeiro, e que eu tenho certeza que é, você precisa dizer o óbvio. Porque muitas vezes o que parece ser óbvio para mim não é óbvio para você que está do outro lado. Se para mim, que já conheço o produto, já sei como funciona, onde eu posso te ajudar, quais são os pontos importantes aonde esse produto vai te ajudar, eu preciso mostrar todos esses pontos para você, ou eu preciso pelo menos ter a preocupação de entender até onde está o teu nível de consciência com relação àquela função, aquele acesso àquele produto ou até mesmo àquela informação. Na aula passada, nós falamos a respeito dos níveis de consciência. E por mais que a gente tenha um cliente que tenha um alto nível de consciência, nós precisamos falar o óbvio, porque muitas vezes para mim é óbvio que o produto vai resolver tal problema, mas para o cliente pode não ser tão óbvio assim, porque de repente o cliente teve um contato de menor tempo, conhece o produto há pouco tempo, e aí ele acaba não achando tão óbvio aquelas informações. E é bastante comum. Às vezes, você, por imaginar que o cliente já sabe de algumas coisas básicas, você acaba passando por cima de coisas importantíssimas dentro do processo de vendas. Então, primeira coisa que eu vou te orientar é comece a prestar atenção nas pequenas coisas que o seu cliente fala. Se preocupe com perguntas básicas para entender exatamente qual é o conhecimento que o cliente tem com relação ao seu produto ou serviço. E isso fará toda a diferença. Existe, inclusive, algumas coisas, se não me engano, essa frase é do João Apolinário, que ele diz que o óbvio não existe. Porque uma coisa que pode ser óbvia para mim pode não ser para você. Às vezes pode ser uma grande descoberta. O que era óbvio para mim, para você é uma grande descoberta. E é assim que as coisas funcionam. Por exemplo, nós falamos sobre funil de vendas. Eu trabalho tanto com isso que para mim é muito óbvio aquele processo, mas para muitos que assistiram o treinamento pode não ser. Então faça a lição de casa. Entenda que o seu cliente, ele pode conhecer o produto superficialmente, mas às vezes alguns detalhes pequenos pode ter grande importância no processo de fechamento de vendas. E analisando por essa ótica, o óbvio precisa ser dito. Fale o óbvio para o seu cliente, mostre o óbvio, direcione, por mais que seja óbvio, ouça, por mais que de repente você acredite que você já sabe o que o cliente vai falar, apenas ouça. Lembra daquela regra? Você fala 25% e ouve o seu cliente por 75% do tempo do processo de vendas. E aí você vai começar a direcionar o processo para que você possa ajudá-lo de forma consistente. E é por isso que o óbvio precisa ser dito.